Agora, então, na farmacocinética 2, a segunda parte da farmacocinética, vamos ver biotransformação e excreção de drogas. Iniciando com a biotransformação. Vamos dar uma retomada na primeira parte do assunto, absorção e distribuição, para a gente relembrar o que é mais importante. Então, para uma substância, seja droga, seja alimento, seja uma substância produzida pelo próprio organismo, para essa substância se movimentar através das membranas e passando pelos tecidos e chegar ao local onde ela atua, ela precisa ter uma alta solubilidade em lipídios, em gordura. Então ela tem que ser lipossolúvel ou lipofílica. Por quê? Porque as membranas das células são basicamente compostas de lipídios, de gorduras. Então você tem que ter uma alta solubilidade em gordura. Só isso? Não. Se a substância tiver 100% de solubilidade em óleo, em gordura, e nenhuma solubilidade em água, ela também não vai conseguir caminhar no organismo, porque ela precisa caminhar, por exemplo, dentro do tubo gastrointestinal, estômago, intestino, que estão cheios de água. O sangue é água. Então você tem que ter alguma solubilidade também em água, alguma hidrossolubilidade ou hidrofilicidade, tudo a mesma coisa, para que essa droga consiga caminhar pelos líquidos do organismo e chegue encostada na célula para conseguir passar pela membrana. Então, por isso que a gente não fala só em lipossolubilidade ou hidrossolubilidade, mas a gente fala de coeficiente de partição óleo-água, tá? Mas para você conseguir que a substância passe por difusão passiva, que é o tipo de transporte mais importante do corpo, tá? Que a maioria das substâncias passa por difusão passiva, você precisa de uma alta solubilidade em óleo, alta lipossolubilidade. Então, para a substância chegar no seu local de ação, então para ela caminhar no organismo até o local onde ela vai atuar, ela tem que ser mais solúvel em gordura do que em água. Isso tem a ver também com a ionização, quando essa substância for um ácido fraco ou uma base fraca. Então, ácidos fracos e bases fracas se ionizam, mas num equilíbrio químico. Então, a parte ionizada, a parte que tem carga, que é solúvel em água, e a parte molecular, a parte que não tem carga, a parte que não ionizou, é lipossolúvel. Então, para você absorver e para você distribuir um ácido fraco ou uma base fraca, você tem que estar na forma molecular, na forma não ionizada, que é a parte que é solúvel, mais solúvel em gordura, que vai passar por difusão, tá? Por difusão passiva. Certo? Então você precisa de lipossolubilidade. Então a droga foi lá, exerceu o efeito. Só que a droga não pode morar no corpo da pessoa, ou do animal, ou seja de quem for. A droga vai ter que exercer seu efeito e ela vai ter que sair do organismo de alguma forma. Ocorre que para a substância sair do organismo, ela precisa ser mais solúvel em água, porque a maior parte das substâncias saem do organismo junto com a urina. Então, o que tem que acontecer? Dentro do organismo tem que acontecer alguma coisa que transforme a substância lipossolúvel em hidrossolúvel, que é para ela poder sair na urina. Essa coisa é a biotransformação. Então a gente acaba usando o termo biotransformação como se ele fosse sinônimo de metabolismo,
tá? Embora não seja exatamente correto, porque metabolismo é inclusive biossíntese dentro do organismo, mas acaba sendo usado como sinônimo, tá? Mas biotransformação, ou o que a gente chama de metabolização de drogas, é a transformação dentro do organismo de uma substância lipossolúvel numa substância hidrossolúvel. Para quê? Para que ela consiga sair com a urina, que ela consiga ser excretada. Que é o que a gente tem neste outro slide. Então, você vai ter a biotransformação para converter drogas lipossolúveis em hidro. Não confundam isso com inativação da droga. É verdade que a maioria das drogas, quando você metaboliza, quando você biotransforma, além de ficarem mais hidrossolúveis, elas ficam inativas, tá? Só que não são todas. Existem drogas que quando você biotransforma, quando você metaboliza, elas ficam sim mais hidrossolúveis, só que elas ficam mais ativas, que são drogas que a gente chama de profármacos ou prodrogas. Uma droga que quando você ingere, por exemplo, ela é inativa. Na hora que ela passa pelo fígado, ela é transformada numa outra substância, ela é biotransformada e essa substância é ativa. Tá? Por exemplo, a gente tem uma droga antihipertensiva que chama enalapril. Esse enalapril, ele não é ativo, ele não tem nenhum efeito biológico. O paciente ingere, é uma droga de utilização oral, de administração oral. Quando ela passa pelo fígado, ela é transformada numa substância chamada enalaprilato. E esse enalaprilato é que vai ter o efeito antihipertensivo. Então, existem drogas que passam pelo fígado, são biotransformadas e ficam ativas, tá? Então, o objetivo da biotransformação não é inativar uma droga, nem ativar, na verdade. O objetivo da biotransformação é simplesmente tornar uma substância mais solúvel em água, mais hidrossolúvel. Tá? Quando isso acontece, a droga pode ser inativada, o que acontece com a maior parte delas, mas também pode ser ativada. Isso a gente aproveita com as prodrogas, com os profármacos. No organismo, a maior parte da biotransformação é feita no fígado. Então, o fígado para nós é o mais importante. Então, enzimas que a gente tem no fígado vão fazer essa biotransformação. Só que a gente tem algumas outras enzimas em outros locais, tá? A gente tem nos rins, nos pulmões, a gente tem no intestino. Uma coisa interessante é que no intestino a gente tem algumas bactérias que não só fazem biotransformação de substâncias, como elas também fazem absorção de algumas substâncias. Por exemplo, alguns contraceptivos hormonais, os estrogênicos principalmente, eles precisam das bactérias do intestino para serem absorvidos. Então, se você toma um contraceptivo hormonal oral e você está usando um antibiótico de amplo espectro, por exemplo, aqueles mais potentes, você pode perder o efeito da pílula, do contraceptivo, porque você está matando as bactérias do teu intestino e sem elas você não consegue absorver o contraceptivo. Então a gente precisa também, tanto para absorver quanto para biotransformar algumas drogas, de bactérias, tanto do intestino, quanto da boca, quanto da vagina, tá? Então, existem outros pontos, outros locais para biotransformação. No entanto, mais de 90% das drogas que a gente usa em terapêutica são metabolizadas no fígado, por isso a gente vai falar mais sobre ele. No fígado, existe um complexo, uma família de enzimas
chamada citocromo P450. Tenho que saber de cabeça? É interessante saber pelo menos o P450 e saber que são enzimas do fígado. Tá, esse slide está mostrando as várias enzimas, porque o P450 é uma família de enzimas, quais são responsáveis pela maior parte da metabolização das drogas. Então, esse 3A4 é o mais importante, o 2D6 em seguida, mas isso não importa na graduação, tá? Tô aqui só para ilustrar. Essas enzimas do P450 e algumas outras enzimas são responsáveis pelo que a gente chama de fase 1 da biotransformação. Então, existem reações de oxidação, de redução e de hidrólise, tá? Tenho que saber isso de cabeça? Não. Mas é interessante saber que a gente tem duas fases de biotransformação, tá? A primeira delas é feita principalmente pelo P450. A segunda fase é uma conjugação. Então, você pega a substância formada pelas enzimas do P450 e liga com uma outra substância. Sempre para quê? Para tornar mais solúvel em água. Então, depois da fase 1, a substância já é mais solúvel em água do que ela entrou. E depois da fase 2, mais solúvel ainda. Algumas têm as duas fases, outras drogas só passam pela fase 1, tá? O que é polar que tá aqui? Polar é sinônimo de hidrossolúvel. Significa que tem carga, tá? Então, polar é sinônimo de hidrossolúvel ou de hidrofílica. Apolar é sinônimo de lipossolúvel e de lipofílica. Quando a gente fala em drogas ionizáveis, polar, hidrofílica, hidrossolúvel são também sinônimos de ionizada. Apolar, lipofílica ou lipossolúvel são também sinônimos de molecular, a forma molecular da substância, tá? Ácido fraco ou base fraca. Em relação à transformação enzimática de drogas, a gente pode ter dois processos alterando essa biotransformação. O primeiro deles é indução enzimática. O que é indução? É quando as enzimas ficam mais ativas. Então, existem drogas que você utiliza, elas vão lá no fígado para serem metabolizadas, tá? Para serem biotransformadas. Enquanto elas vão sendo biotransformadas, elas ativam as próprias enzimas de metabolização. Depois de um tempo, obviamente, você vai ter as enzimas mais ativas, tá? Então, o que acontece? Quando você utiliza uma droga que é metabolizada por essas enzimas, ela vai ser mais metabolizada. Bom, então você acelera a biotransformação, não só da droga que induziu a enzima, como de várias outras que também estão sendo metabolizadas pela mesma enzima no fígado, tá? Por exemplo, um epiléptico que usa Gardenal. Gardenal é o pentobarbital, um barbitúrico. Ele é usado por via oral, o paciente usa por via oral. Cada vez que esse barbitúrico passa pelo fígado para ser metabolizado, ele ativa as enzimas que metabolizam ele próprio. Depois de uns 2, 3 meses em que o paciente está usando essa droga todos os dias, porque ele é epiléptico, ele tem que tomar sempre, ele começa a perceber que a dose que ele está usando já não faz mais efeito. O efeito já está diminuindo. Por quê? Porque cada vez que a droga passou do fígado, as enzimas que a metabolizam ficam mais ativas. Então, como essa droga é inativada pela biotransformação, ela acaba sendo metabolizada mais rápido e inativada mais rápido. Então, o paciente tem que aumentar a dose, tá? Se a substância, ao contrário, fosse ativada pela biotransformação,
Depois de algum tempo de uso, o efeito começaria a aumentar. Porque a droga vai sendo mais metabolizada e se o metabolismo ativa a droga, ela vai ficar mais potente. Então o efeito aumenta, tá? Então, indução enzimática. Substâncias que aumentam o funcionamento das enzimas de biotransformação, tá? Como as enzimas, elas biotransformam várias drogas, se você induz com uma droga, não é só o metabolismo dessa droga que fica induzido, é o de todas as outras drogas que são metabolizadas por essas enzimas. Olha um exemplo interessante, o Hipericum perforatum. Hipericum perforatum é uma planta que é a erva de São João. Então, um dos extratos de Hipericum é usado como antidepressivo. E é um antidepressivo que você compra sem prescrição. Só que o que acontece? Esse Hipericum tem substâncias que vão induzir as enzimas de biotransformação do fígado. Então, na hora que você usa, quando ele começa a passar pelo fígado, ele começa a ativar as enzimas. Todas as drogas que você utilizar, que forem metabolizadas pelo fígado, vão ter o efeito menor, porque o Hipericum ativou essas enzimas. Então, uma pessoa que está tomando de novo contraceptivo hormonal, mais um exemplo de contraceptivo. A pessoa está tomando pílula e, de repente, ela resolve, por conta própria, tomar um suplemento de Hipericum perforatum. Depois de uns 2 ou 3 meses, ela pode ficar grávida. Por quê? Porque o Hipericum estimulou as enzimas do fígado que vão metabolizar os hormônios da pílula. Então, depois de 2 ou 3 meses, essa indução é tão grande que acaba metabolizando o estrogênio e o progestagênio, ou principalmente o estrogênio, antes da paciente distribuí-lo, antes dele começar a fazer o efeito. Tá? Então, indução enzimática. Quando a substância é ativada pelo metabolismo, é o contrário. O metabolismo aumenta, como a substância fica ativa com o metabolismo, o efeito dela vai aumentar. Se o metabolismo inativa aquela substância, se ela está metabolizando mais, então ela vai perder o efeito mais rápido, tá? Então, são 2 casos de indução. Por isso que é importante que se verifiquem as interações medicamentosas de tudo que o paciente está usando para saber se aquela droga vai ter algum tipo de interferência na metabolização ou não. Aqui é a mesma coisa, só que em forma de esquema, tá? Então, indução enzimática é a substância ativando, aumentando a ação ou a quantidade das enzimas que a metabolizam, e essas mesmas enzimas podem estar metabolizando um monte de outras drogas, tá? Na aula de farmacologia molecular, do finalzinho dela, eu vou ensinar vocês a usarem checadores de interações medicamentosas, e é interessante que vocês aprendam a usar e automatizem esse uso, para que vocês verifiquem. São aplicativos que eu vou mostrar para vocês, que eles mostram com cada substância quais interagem e de que jeito, para você saber se o medicamento vai ser alterado por algum outro que você esteja usando, que o paciente esteja usando, e como você pode atuar para diminuir essa interferência de um medicamento do outro, ou de um alimento no medicamento, de um medicamento no alimento, de um medicamento na doença, de uma doença pré-existente no efeito do medicamento, tá? Esses aplicativos dão tudo isso, esses checadores. O contrário da indução enzimática é a inibição enzimática. Então, tem substâncias que passam pelo fígado e inibem as enzimas de biotransformação, ou seja, diminuem o metabolismo, tanto dessa droga quanto das outras, que são metabolizadas pelas mesmas enzimas. De novo, se a droga que você está usando for inativada pela biotransformação, se você tem um inibidor enzimático funcionando, o efeito dessa droga aumenta, porque ela vai biotransformar menos e vai inativar menos.
Se a droga for ativada pela biotransformação, é o contrário, você vai ter menor biotransformação. Como você precisa de biotransformação para ativar, ela vai ativar menos. Então você vai ter que usar dose maior. Uma droga que faz muito isso é a cimetidina. Cimetidina Tagamete é um antiácido que age em receptor de histamina, tipo H2. Então, normalmente, quando o paciente usa essa cimetidina, ele usa de forma crônica, porque ele vai ter gastrite, ele vai ter erosão gástrica constante, é uma doença crônica. Então, ele vai estar com as enzimas do fígado inibidas também de forma crônica. Tudo que ele for utilizar, as outras drogas que sejam metabolizadas pelas mesmas enzimas, vão ter que ter a dose ajustada. É o mesmo caso do barbitúrico, que induz as enzimas. Um paciente epiléptico, ele vai usar o barbitúrico para a vida inteira. Então é uso crônico. Todo o resto que ele for utilizar, que for metabolizado pelas mesmas enzimas, vai ter que ter a dose ajustada, tá? Novamente, inibição enzimática, mas em forma de esquema, tá? Para vocês reverem. E aquilo que eu falei dos efeitos em relação à droga ser ativada ou inativada pela biotransformação. Serve para inibição e serve para indução também, tá? Só que o contrário. Agora, excreção de drogas. A gente vê, inclusive, algumas dessas figuras que eu tirei de artigos e de livros, vocês vão ver que está chamando excreção de eliminação. Isso tá certo? Não, isso tá errado. Tá? Eu não mudei porque a foto não é minha, a figura não é minha, não tenho como mudar. Mas eliminação é o conjunto de biotransformação mais excreção. Os dois processos juntos são eliminação. Então tá errado chamar excreção de eliminação, embora muita gente chame. Nós temos excreção basicamente renal, que é a mais importante de todas em termos de drogas, e nós temos excreção hepática. Na excreção renal, obviamente, a substância sai na urina. Então a droga tem que estar hidrossolúvel e sai na urina. A excreção hepática já tem a droga ou o metabólito da droga dissolvido na bile e com a bile ela é secretada para dentro do intestino. Tá? A parte hidrossolúvel que caiu do intestino vai embora com as fezes. A parte lipossolúvel que chegou com a bile no intestino, ela é absorvida outra vez. A gente vai ver isso no final, chama ciclo enterohepático. Mas no momento, guardem só que existe uma excreção hepática, onde a substância cai no intestino junto com a bile e a parte hidrossolúvel sai das fezes. Tá? Nos rins normal, tá? O que tá hidrossolúvel passa pelo rim, cai na urina e vai embora. Então, a excreção renal, que é a mais importante de todas, por causa da quantidade de drogas que é excretada pelos rins. Então, o que acontece? Esta primeira setinha aqui do lado esquerdo, essa daqui horizontal, o sangue bate no rim, tá? Os capilares, que são os vasos sanguíneos menos calibrosos, eles vão estar em contato com o glomérulo. O que é glomérulo? Glomérulo é a unidade do rim que vai fazer a filtração. Então, você bate o sangue ali. O que passa pelos capilares, o que passa dos capilares para o glomérulo são água, íons, que são solúveis em água, e moléculas pequenas, tá? Então, o sangue bate ali na entrada do rim, na entrada do glomérulo, e existe uma filtração por pressão, tá? Como se você estivesse filtrando um café, mas em máquina de expresso. Você filtra por pressão. O que vai passar? Aquilo que cabe naqueles buraquinhos do capilar. Água, sais, ou seja, íons, tá?
íons carregados, óbvio, e moléculas pequenas. Bom, isso continua caminhando pelo rim, tá? Pelo glomérulo, que é a unidade filtradora do rim. O que vai acontecer? O que for hidrossolúvel, a água e os íons, continua caminhando e vai sair pela urina. O que for lipossolúvel, dessas moléculas pequenas que eu falei para vocês, o que for lipossolúvel é reabsorvido, tá? Chama reabsorção tubular isso. E volta para o sangue, aí volta outra vez para ser filtrado, blá, 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 tá? Então, o que é hidrossolúvel vai embora na urina. O que passou para a urina, mas ainda é lipossolúvel, é reabsorvido no rim, volta para o sangue, circula, vai para o fígado, é biotransformado, a parte hidrossolúvel vai embora na urina, e etc, etc, etc. Tá? Que é o que está aqui. Então, a interferência do metabolismo sobre a excreção. Nessa parte aqui da esquerda, a substância que foi biotransformada e já ficou hidrossolúvel, ela sai na urina. Tá? Aqui embaixo ela saindo na urina. Do lado direito, o azulzinho, é a droga que não foi metabolizada, que ainda está lipossolúvel, ela é reabsorvida. Em vez de ela sair na urina, ela volta para o sangue. Existe uma reabsorção. Aqui o esquema do glomérulo. O que é glomérulo novamente? É a unidade filtradora do rim. Então o rim tem milhões de glomérulos, tá? Então aqui em cima, olha, o sangue, essa parte mais roxinha é a superfície de contato entre os capilares e as células do rim, tá? O glomérulo. Aqui você tem primeiro a filtração, como eu falei para vocês, é só pela pressão que o sangue faz. Então ele vai passar, vai bater ali nessa superfície de contato entre o capilar sanguíneo e o glomérulo. Com a pressão, as moléculas pequenas, a água e os íons vão entrar aqui nos túbulos, que é onde está a urina. É o que passa por aqueles buracos, lembram que a gente viu na outra aula? Aqueles buracos que tem na parede do capilar. Então é o que cabe nos buracos, água, moléculas pequenas e íons. Aqui nesse amarelinho já é a urina. Então é um túbulo renal, tá? Chama túbulo, que é esse tubo realmente onde a urina vai caminhando até chegar lá na uretra e sair. Aqui no túbulo, o que for lipossolúvel, tá? A água e os íons são hidrossolúveis, mas essas moléculas pequenas que eu falei para vocês, que acabam passando para a urina, elas são lipofílicas, são lipossolúveis, é molécula. Isso acaba sendo reabsorvido e cai no sangue de volta, tá? E existe um terceiro fenômeno, que é o transporte ativo, tá? Isso é raro, mas existe, que é chamado secreção tubular. Então, alguns íons que estão dentro do sangue passam por transporte ativo. Existem proteínas, bombas ali, de secreção, que vão pegar esses íons e jogar na urina, tá? Então, 3 processos são os processos da excreção renal. Filtração glomerular, que é o primeiro, que é a pressão do sangue jogando dentro do glomérulo, dentro do rim, água, íons e moléculas pequenas. O segundo processo, reabsorção tubular, que são as moléculas pequenas que passaram para a urina, que são lipossolúveis. Então, elas não vão continuar na urina, elas vão ser reabsorvidas, vão voltar para o sangue. E um terceiro processo, que é mais ou menos o oposto disso. Íons que ainda estão no sangue, eles, em vez de saírem pela filtração, eles podem passar por transporte ativo. Proteínas que estão aqui na parede, olha, do vaso e dentro na parede do glomérulo, na membrana, pegando ativamente esses íons e jogando para dentro da urina, tá? Aí o que acontece? Aí você tem
a saída das substâncias hidrossolúveis na urina. Obviamente, esse transporte ativo, essa secreção tubular, é de íons. E todo íon é solúvel em água, é hidrossolúvel. Então, na hora que ele for secretado ativamente para dentro do glomérulo, tá? Para dentro do túbulo renal, ele vai sair da urina. Tá bom? Mas o mais importante realmente é a filtração e a reabsorção passiva das moléculas, das substâncias lipossolúveis, tá? Então, excreção renal. Aquilo que eu falei para vocês que estava errado, ó, eliminação como sinônimo de excreção. Tá? Eliminação não é sinônimo de excreção, embora muitos livros e muitos autores usem como se fosse. Tá? Essa figura é um exemplo. Como não é minha, eu não posso mexer nela. Tá? Mas saibam que eliminação é biotransformação mais excreção. Aqui mais uma figura da mesma coisa, tá? Mostrando os três processos, tá? Então aqui, olha, arteríola aferente aqui do lado direito, a gente tem o sangue batendo ali no glomérulo, tá? E filtrado por pressão. Dentro dos túbulos, o que for lipossolúvel é reabsorvido, vai para dentro do capilar de volta. E o que for hidrossolúvel, está no sangue ainda íons, pode ser secretado ativamente para dentro do rim, para dentro do glomérulo. Claro que a maior parte dos íons passa aqui pela filtração. Ela sai passivamente, tá? Ela vai pela pressão do sangue e pelos buracos ali dos capilares. Ela cai diretamente já dentro do glomérulo. Mas alguns íons acabam saindo por transporte ativo, tá? Do capilar pro sangue, pro glomérulo, por transporte ativo. Tá? Tudo que for hidrossolúvel e tiver na urina, dentro do rim, sai na urina. O que tiver ainda lipossolúvel dentro do glomérulo, volta pro sangue, tá? Na reabsorção tubular. Tá? Isso aqui é bem importante. O que é hidrossolúvel sai da urina, o que é lipossolúvel volta por reabsorção tubular. E finalmente um pouquinho sobre a excreção hepática, excreção biliar. O que acontece? Uma droga que é usada por via oral, tá? Só as drogas usadas por via oral que sofrem esse ciclo enterohepático que a gente está vendo. Você usa a droga por via oral, ela é absorvida ou no estômago ou no intestino. Lembram quando a gente viu a distribuição? A droga chega do estômago ou do intestino, ela é absorvida para o sangue, imediatamente esse sangue vai para o fígado. E antes de você distribuir para o resto do organismo, para a droga fazer efeito, ela vai para o fígado. Porque o estômago e o intestino são encostados no fígado. Então, a circulação porta-hepática, que é o nome dela, leva a droga primeiro para o fígado. Ali ela é biotransformada. Então, ela é metabolizada, tá? Os metabólitos formados vão ser secretados com a bile para dentro do intestino. Então, o fígado pega essa droga metabolizada, joga no intestino. Essa parte que caiu no intestino, uma parte dela vai estar hidrossolúvel. Essa parte vai estar metabolizada, tá? Isso vai sair das fezes. O que é hidrossolúvel vai embora, excretado. A parte que chegou com a bile no intestino e não é hidrossolúvel, ela é reabsorvida do intestino, tá? Reabsorveu a parte lipossolúvel. O que acontece? Do intestino, ela vai para o sangue. Como o intestino fica perto do fígado, de novo vai ter uma metabolização. Parte disso já está metabolizado, sai das fezes. A outra parte é reabsorvida pelo intestino, cai no sangue e vai para o fígado. O nome disso é ciclo enterohepático, tá? Qual é a consequência desse ciclo? Da droga ficar rodando entre o intestino e o fígado. Manter a droga mais tempo no organismo. Então você retém o ciclo de retenção da droga dentro do organismo,
tá? Então, quando você vai excretar pelas fezes, nunca é toda a droga que vai ser excretada pelas fezes de uma vez. Ela fica rodando, a parte metabolizada sai das fezes, tá? A parte que não foi metabolizada, que ainda tá lipossolúvel, é reabsorvida, tá bom? Isso quando a parte da droga que tá dentro do fígado. Tá? Então vejam, são duas coisas diferentes. Aquele efeito de primeira passagem que a gente viu e o ciclo interhepático. Então vamos juntar as duas. Você usa uma droga por via oral. Ela é absorvida, vai para o fígado. Parte desta droga que foi absorvida e foi para o fígado é metabolizada. Parte não é. Essa parte que não é, um pouco dela circula e vai para o resto do corpo. É a parte da droga que vai fazer o efeito. A parte... Tá, então, assim, parte da droga que não foi biotransformada, que ainda está lipossolúvel, vai circular no resto do organismo e vai para o local de ação. Uma parte ainda fica no fígado. Dessa parte que ainda ficou no fígado, parte é metabolizada, fica hidrossolúvel, vai com a bile para o intestino e dali ela é excretada nas fezes. O resto que ficou no fígado, que não foi metabolizado, sai com a bile, vai para o intestino, como está ainda lipossolúvel, é reabsorvido no intestino e cai no sangue. Volta para o fígado, tá? Então, isso que foi para o fígado se divide em 3 partes. Uma parte não metabolizada, que circula para o corpo todo e vai para o local de ação. Outra parte não metabolizada, que é secretada com a bile e vai para o intestino. E uma parte que foi metabolizada e também com a bile vai ser secretada para o intestino também. Dessas 2 partes que com a bile foram para o intestino, o que está metabolizado e já está hidrossolúvel sai das fezes. O que não está metabolizado e continua lipossolúvel é reabsorvido do intestino, vai para o sangue, volta para o fígado, divide de novo em 3 partes, a maior parte é distribuída para o resto do corpo e faz efeito, a menor parte se divide em 2, uma é metabolizada e sai com a bile e vai para o intestino e depois sai com as fezes, e a outra parte que sai com a bile, mas sem metabolização. Então ela está lipofílica e é reabsorvida. Tá? Isso fica nesse ciclo até que a droga termine toda de sair, tá bom? Então tentem pensar no efeito de primeira passagem juntamente com o ciclo interhepático. Então, efeito de primeira passagem é só metabolização antes da droga ser distribuída para o resto do corpo. E o ciclo interhepático vai segurando a droga nesse ciclo entre fígado e intestino. Você vai reabsorvendo, reabsorvendo e reabsorvendo até que tudo seja metabolizado e saia das fezes. Então, drogas que são excretadas com as fezes, tá? Cujos metabólitos são excretados com as fezes. Então, basicamente, é isso. E aí, assim a gente termina a farmacocinética, então as 2 partes dela.